Uma das coisas mais estranhas nessa conexão é que às vezes você sente essa pessoa sem motivo nenhum. E não estou falando de lembrança comum. Estou falando daqueles momentos em que a sensação simplesmente aparece. Do nada, você está ocupado, distraído, vivendo sua vida. E de repente sente como se algo tivesse atravessado você por alguns segundos. E o mais estranho é que não parece imaginação, porque existe intensidade, existe presença, existe uma sensação emocional muito específica, difícil de explicar racionalmente. E é aí que muita gente começa a duvidar da própria mente. Tenta transformar isso em carência, em apego, em obsessão. Mas algumas experiências não funcionam como pensamentos comuns, porque pensamentos normais desaparecem rápido. Isso não. Às vezes volta durante dias, em horários específicos, em momentos aleatórios. E quanto mais você ignora, mais parece surgir de outra forma, em sonhos, em sensações repentinas, em mudanças emocionais sem explicação clara. E talvez a parte mais difícil dessa conexão seja justamente essa impossibilidade de controlar quando ela aparece. Porque você percebe que não depende da sua vontade. Você não escolhe sentir. Simplesmente acontece. E isso começa a mudar a forma como você vê a conexão. Porque deixa de parecer apenas lembrança emocional e começa a parecer presença. Como se existisse algo ativo, mesmo na distância. E não, isso não significa que a outra pessoa está pensando em você o tempo inteiro, mas significa que algumas conexões criam marcas emocionais profundas o suficiente para continuar, sendo sentidas mesmo no silêncio, principalmente quando existe algo inacabado emocionalmente entre os dois. E talvez seja por isso que tantas pessoas começam a sentir essa presença com mais força, justamente quando tentam seguir em frente. Porque quando o barulho mental diminui, você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas pela ansiedade. E é nesse ponto que a conexão muda de forma. Ela deixa de ser apenas sofrimento emocional e começa a se tornar percepção. Então, talvez o mais estranho nessa jornada não seja amar alguém tão profundamente. Talvez seja perceber que algumas conexões continuam, sendo sentidas mesmo quando tudo parece silencioso.